Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e chegamos à quarta-feira, véspera do jogo do Botafogo, ansiedade máxima. Eu vou falar já já dessa partida. Antes eu queria só uma reflexão rápida aqui com vocês de mais uma derrota da seleção brasileira ontem no Maracanã. Eu sei que eu ontem mesmo falei, é um jogo que não tem a ver com a gente, né? A única ligação ali, no caso, seria o Lucas Perry, né, que foi reserva, estava no banco do Alisson, né? Mas como é um jogo aqui no Rio, no Maracanã, a gente se sente até meio que no dever de tecer alguns comentários, né? Esse trabalho do Fernando Diniz, que não é nada bom, né? O Diniz que também deve ter vida curta à frente da seleção. Está previsto aí para o primeiro semestre do ano que vem 2 amistosos, acho que vão ser na Europa, se não me engano. E depois vem Copa América, talvez já com o Ancelotti ou outro treinador no lugar do Diniz, né? Brasil, terceira derrota seguida, né? Algo, ao meu ver, acredito que inédito, né? Na história das eliminatórias, assim como também é inédito perder dentro de casa, né? O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias dentro, né, do seu território, foi perder justamente contra a nossa maior rival, né, a Argentina. Eu confesso para vocês que eu vi o primeiro tempo, depois eu fui dormir, mas teve todo aquele atraso, né, por conta da briga. Aliás, isso também é uma outra questão, né? O futebol hoje, né, ele está muito gourmetizado, né? Desde a Copa de 2014, pelo menos, eu me lembro que me incomoda muito ver, assim, primeiro, pelo preço dos ingressos, a torcida que acaba indo, né, ao Maracanã. Claro que tem gente ali acostumada a ir a jogos de futebol, não tenho dúvidas disso, mas tem muita gente que não está acostumado, né? Então, eu não vejo, tá, falando aí de uma forma mais ampla, a torcida do Brasil ali representada, né? E aí tem outras questões que a gente poderia ficar aqui falando durante horas, né? Torcedores brasileiros que torcem para a Argentina, entrevistaram antes do jogo, né? Até uma moça torcedora dizendo que faz parte de uma barra, né? De uma torcida, é uma hincha de Argentina, é uma torcedora da Argentina, e que, claro, todo mundo tem o direito de torcer para quem quiser, mas de qualquer forma é uma coisa curiosa, né? Com certeza você não vai ver um argentino que torça para o Brasil, isso é um fato, né? Mas muitos brasileiros aí passaram a torcer para a seleção do Messi, né? O Messi que é naturalmente um grande ídolo do futebol, né? Até a minha filha comentou ontem, né? Falou assim, pai, eu não gosto dos argentinos, mas gosto do Messi. E eu acho que muita gente pensa como ela, né? Claro que a gente que é fã do futebol gosta do Messi, mas eu sou old school total, não consigo de modo algum torcer para a Argentina contra o Brasil, principalmente, né? E aí teve aquela pancadaria, né? O pessoal achou, aí voltando ao assunto do gourmetizado, né? Achou que daria para conviver ali torcida da Argentina, né, com torcedores do Brasil. É óbvio que ia ter provocação, né? Os argentinos, né? E eu aqui quando falou os argentinos, não quero generalizar de modo algum. Adoro a Argentina como país, tenho inclusive vários amigos argentinos, mas quando se fala em futebol, a rivalidade é muito grande, então não dá para achar que dá para ter uma convivência ali normal. Os argentinos gostam de provocar, né? A natureza deles né, de provocação, enfim, de embate mesmo. E aí o único jeito foi realmente a segurança do estádio, né? Foi aquela confusão muito desagradável e cheguei até a temer que o jogo nem acontecesse, né? Então é óbvio que fica a lição aí para os próximos jogos de que vai demorar, claro, ter um outro Brasil e Argentina, mas não dá para confiar de achar que estamos no primeiro mundo, até porque mesmo no primeiro mundo temos também problemas de brigas de torcida, né? Tinha que ter separado, né? Teve a final da Libertadores recentemente, com muito mais torcedor argentino, né? No caso do Boca Juniors, na ocasião, e separa um setor ali para quem quiser ali ficar, né? O pessoal mesmo barra brava, né? Como eles chamam, ficar separado. Se tiver torcedores avulsos da Argentina que queiram sentar em setores ali mistos, beleza.
mas o problema ali maior foi que se juntou, né? Se formou realmente ali uma barra brava no meio, né? No meio, ficou uma ilha de argentinos no meio de torcedores brasileiros. E aí é muito triste, né? Porque a gente vê famílias, crianças, mulheres, principalmente, assustadíssimos, com toda razão, por conta dessa confusão toda, né? Já falei demais de Brasil e Argentina. Se você quiser, comenta aí embaixo aí a sua opinião. Mas, assim, entre várias reflexões, eu falo isso também, que eu acho que me incomoda muito, desde a Copa de 2014, ver uma torcida. Não é que todo mundo merece ver, claro, o Brasil, né? Mas uma torcida muito elitizada, acho que essa é a palavra, e pouco acostumada a torcer em estádios de futebol, né? Sei lá, fica uma coisa meio fria, né? Meio fria. Vamos lá, galera. Botafogo de Futebol e Regatas. Lembrando, né, do Suderge em forma, do antigo Maracanã, né? Botafogo! A Renata Silveira, que, aliás, estava passando férias lá na Argentina. Quem segue ela nas redes sociais viu que ela comemorou o aniversário dela lá em Buenos Aires. Ela volta agora dessas mini férias argentinas para narrar o jogo do Botafogo. Quanto tempo? 4 meses praticamente que ela não narrava um jogo do Botafogo. E para quem é supersticioso, somos todos, ela é considerada pé quente, né? O último jogo, para vocês terem uma ideia, que ela narrou do Botafogo foi aquele sábado à noite, lá em julho, Botafogo e Bragantino, 2-0 para o Fogão, que foi, se não me engano, a despedida do Cláudio Caçapa, à frente do Fogão, né? Aquela passagem de bastão dele para o Bruno Lage, né? Aquela altura ali, gente, o Botafogo estava com 13 pontos de vantagem. Acho que é isso. Enfim, Renata Silveira vai narrar, a primeira boa notícia é essa. Comentários do botafoguense PC Vasconcelos e do tricolor Roger Flores, tricolor do Rio, né? Galera, outra notícia aqui, off, agora Brasileirão, é que a Ferg, tá? Vai ter o arbitral dela agora na segunda-feira que vem e marcou... Peraí, Maia, quer ver pro colo? A Maia essa semana tá aqui em cima. Então tá querendo colinho. A Ferg marcou esse arbitral para segunda-feira, 10 da manhã, na Fogo de Chão, né? A churrascaria aí tradicional que tem lá no Mourisco Mar, né? Coincidentemente, é a parte ali de esportes náuticos, né? Piscina, enfim, aquáticos, melhor dizendo, do Botafogo, né? Então vai ser essa reunião da Ferg ali na Fogo de Chão, tá? Só contextualizando, a churrascaria, ela não é do Botafogo, apesar de ter esse nome, né? A churrascaria é muito famosa, tem, inclusive, espalhadas pelo mundo, né? Tem Fogo de Chão nos Estados Unidos, enfim. É uma franquia aí muito famosa, ela simplesmente ocupa, né, um espaço ali do Mourisco Mar, aluga, né? Então, antes que alguém fale que a Ferg vai realizar na churrascaria do Botafogo, não é isso, né? Como também durante muitos anos teve a Estrela do Sul, que é outra churrascaria também conhecida, né, que ficava ali em General Severiano, né? Então é aluguel, né? Não é uma churrascaria do clube, né? Como a gente vê no sul do Brasil, é comum ter churrascarias dos clubes, né? Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, enfim. Então a reunião vai rolar na segunda-feira e nessa reunião vai ser discutida a tabela do Cariocão, sorteio da tabela, tá? Entre outros assuntos, tá? Vão entrar em pauta. A maior novidade para o ano que vem é a estreia do Sampaio Correia. Não se deixe enganar pelo nome, né? O Sampaio Correia, esse aqui não é do Maranhão, naturalmente é de Saquarema e que vai estrear na primeira divisão no lugar do Resende, que caiu para a segundona, beleza? Lembrando, gente, que os jogos do Botafogo, ano que vem no Carioca, serão transmitidos pela Band, tá? Então, uma facilidade aí para as pessoas assistirem, né? Ano passado, esse ano, melhor dizendo, foi na Cazé TV. Ano que vem o Botafogo assinou um contrato com a Brax, né? Um contrato aí em que o Botafogo vai faturar pelo menos 14 milhões de reais, né? Jogos, então, pela Band, beleza? Pessoal, o Botafogo também divulgou, né? E o Globo trouxe essa notícia, que André Mazuco
e Alessandro Brito renovarão seus contratos com o Botafogo, né? Inclusive o Brito estava com propostas da Europa, interesses, né? De clubes do Oriente Médio, e eles vão renovar com o Botafogo. O contrato deles acabaria agora no início do ano, né? Em janeiro, e vai ser prorrogado, enfim, renovado até o final de 2025, que justamente coincide com o contrato do Thiago Nunes, né? E vale dizer que não é coincidência, né? Tanto o Mazuco como o Alessandro Brito foram fundamentais na escolha do Thiago Nunes, né? De vir para o Botafogo. Primeiro porque eles são do Paraná, né? O Mazuco tem, para quem não sabe, tem toda uma carreira iniciada lá no estado dele, no Paraná. E o Alessandro Brito, inclusive, trabalhava no Atlético Paranaense. Ele era coordenador de captação no Atlético Paranaense na época que o Thiago Nunes era técnico por lá, tá? Então, só a gente fechando aqui, o André Mazuco, diretor de futebol, e o Alessandro Brito, que é head scout do Botafogo, continuarão na boa notícia até o final de 2025. O Alessandro Brito, inclusive, que o próprio Textor já falou várias vezes, né? Que é o melhor head scout, né? Do Brasil, um dos melhores do mundo, né? Encheu a bola do Alessandro Brito e realmente merece, né? Faz um trabalho excelente e a gente pode botar na conta desses dois aí realmente a vinda do Thiago Nunes. Já vou falar do Thiago Nunes, que é o assunto, né? Maia, você vai pro chão? Vai continuar aqui no colo? Eu vou botá-la um pouquinho aqui no chão. Vamos lá, galera. Momento aleatório, é isso mesmo. Então, é uma boa notícia, gente. É uma boa notícia o Botafogo aí se solidificando, né, com a SAF e esses caras que são tão importantes, né? Óbvio que ele vai chegar no final do ano e a gente vai apontar que houve acertos e erros, né? Especialmente do Mazuco, né? Mas também do Alessandro Brito, do Scout, né? Mas o saldo, obviamente, é muito positivo. Galera, mais uma notícia referente ao jogo de amanhã. O Diego Costa, tá? Não corre perigo mais de ficar de fora, né? Inclusive, hoje o Botafogo, no fim do dia, deve divulgar os relacionados e o nome do Diego Costa vai estar na lista. Mas, Carlos, ele ia ser julgado pelo STJD hoje, como é que ele não corre mais risco? Pelo seguinte, foi adiado, tá? O STJD vai marcar uma nova data para apreciar o recurso do Botafogo, né? O Botafogo que entrou com efeito suspensivo, né? Ainda em relação às falas do Diego Costa, né? Reclamando muito da arbitragem depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Essa informação, inclusive, foi em primeira mão dada pelo meu amigo Matheus Medeiros, tá? Então, uma boa notícia aí, o Botafogo não corre o risco de ficar sem o Diego Costa. Pessoal, vamos ao assunto do dia, que foi a coletiva de imprensa do Thiago Nunes, de apresentação, né, do Thiago Nunes, e que foi muito legal porque justamente ele começou a trabalhar na quarta-feira passada, né, está completando hoje, né, uma semana inteira, mas ontem ele já trouxe toda essa experiência dele de Botafogo aí de uma semana, né, e o Thiago Nunes, como até o próprio Fogão Net publicou, né, eu vou fazer das palavras do Fogão Net as minhas. O Thiago Nunes gabaritou, né, check em todos os itens, se saiu muito bem, uma grande coletiva de imprensa. Se você não assistiu, tenho certeza que você deve ter visto alguns pedaços, pelo menos, mas eu até sugiro que assista, porque é muito assertivo o Thiago Nunes, ele não titubeou em nenhuma resposta, foi firme e encheu o torcedor Botafogo, né? Estamos nos iludindo novamente, encheu o torcedor de esperança, né? Deu as respostas que a gente esperava de um treinador e a confiança também de que temos um treinador de verdade, né? Temos um treinador de verdade. Aliás, a palavra confiança talvez seja a que descreva, né, o que o Thiago Nunes trouxe de mensagem nessa coletiva, né? Que é a importância de recuperar a confiança, né? Ele inclusive pautou o seguinte: não podemos descaracterizar toda uma temporada, né, uma grande temporada que o Botafogo faz por conta de apenas 5 ou 6 jogos, né? Se referindo naturalmente às últimas partidas do Botafogo. Inclusive ele comenta também, olha, tem equipes que vão oscilar no início do campeonato, outras que vão oscilar no meio, outras que vão oscilar no final, e eu estou chegando agora justamente
para recuperar esta confiança, né? A gente sabendo que o Botafogo foi oscilar justamente nessa parte final, né? Para não dizer o segundo turno inteiro, mas especialmente nessa parte final, quando esteve aí sob o comando do Lúcio Flávio, né? Perdemos pontos preciosos. Outro fator também interessante das falas do Thiago Nunes é que até eu citei agora o Matheus Medeiros, ele fez uma pergunta, o Medeiros, justamente baseada naquilo que eu falei para vocês aqui no canal, que o Botafogo poderia até abrir 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras pelo fato da tabela, né? O Botafogo jogar com o Fortaleza, o jogo atrasado, depois jogar contra o Santos às 4 da tarde do domingo e o Palmeiras só entrar em campo depois, às 6h30, que o Botafogo se gabaritasse, né? Fizesse os 6 pontos, botaria a pressão de volta no Palmeiras. E o Thiago Nunes, ele firmou, né, para ser o mantra dele, né, objetivos curtos. E quando ele fala curtos, são curtos mesmo, tá? Ele falou primeiro em chegar em Fortaleza, para o jogo de Fortaleza, com o time bem treinado. Então isso é muito importante, né? Ou seja, essa semana inteira, ele disse que cada treino que o Botafogo vai cumprindo é tudo muito planejado, né? O Botafogo que hoje, né, faz o último treino e depois viaja no fim da tarde para Fortaleza, né? Vocês que não são do Rio estão preocupados, tá um dia lindo aí. Então, tudo certo para o Botafogo fazer um ótimo treino aí e encerrar a preparação para o jogo do ano contra o Fortaleza, né? Então ele falou, chegar bem treinado para o jogo, depois fazer um grande primeiro tempo, no intervalo reencontrar a equipe para ver o que está certo, o que precisa corrigir, né? E depois focar no segundo tempo e aí sim, né? A expectativa de todo mundo é pelo resultado positivo, né? Então essa coisa de pensar por objetivos bem curtos foi uma pauta interessante, né? E de certo modo, né? Tem a ver também com o que a gente não viu recentemente sob o comando do Lúcio Flávio, já que o Botafogo fez um grande primeiro tempo contra o Palmeiras, desandou no segundo, a mesma coisa diante do Grêmio, né? Chegou a fazer o 3-1 contra o Grêmio ali no início do segundo tempo, depois desandou. Então, o Thiago Nunes, realmente, ele até chegou a falar isso. Não adianta a gente pensar no jogo do Beira-Rio, que é a nossa última partida, temos que primeiro respirar 24 horas Fortaleza. Acabou o jogo de Fortaleza, aí o tempo vai ser bem curto para preparar para o jogo com o Santos, mas conseguiremos, né? E ele também falou, óbvio, da importância desse jogo com Fortaleza pelo fato de ser a nossa vantagem atual, que é ter o jogo a menos. É justamente esse jogo, né? Mas, ao mesmo tempo que ele fala da importância, ele tenta tirar aquela pressão da ansiedade pelo resultado, né? Ele até falou assim, parece que a gente precisa para virar a chavinha, só essa vitória interessa. É claro que o Botafogo está muito na expectativa dessa vitória, não pode ser diferente, né? Ele foi perguntado em momentos diferentes também da coletiva sobre o Lucas Perry, né? Foi até a repórter do GE que perguntou sobre a situação do Perry, que seria barrado, e também do Tiquinho, tá? Então eu vou responder aqui, falar para vocês já de uma vez só. Nas duas respostas, o Thiago Nunes deu muita moral para esses jogadores e falou da importância de ambos para o Botafogo, praticamente que carimbando que ambos serão titulares do Fogão amanhã, tá? É até estranho falar amanhã, né? Finalmente chegando no jogo. Pessoal, eu acho que ficou muito claro, né? Eu tô, como é que se diz? Nunizado, né? Ficou muito clara a diferença do Thiago Nunes para os seus antecessores, pelo menos em termos de coletiva, né? E a gente já esperava por isso, porque quem acompanha aqui o canal viu as informações que eu trouxe logo que o Thiago Nunes foi anunciado, né? Saiu a notícia de que ele viria para o Botafogo, né? O cara do papo reto, né? Então, que eu botei na thumb. Objetividade, né? Clareza nos pensamentos, um cara muito papo reto. Eu realmente adorei, tá? A coletiva dele. E aí, então, a diferença para os técnicos anteriores. O Bruno Lage, teve até um momento que a gente até achou assim, não, o cara fala bem e tal, mas depois que passou tudo, a gente viu que ele ficava ali meio que tenso na frente do microfone e não passava uma firmeza que, às vezes, né, o jogador precisa
ouvir do seu comandante, o torcedor também quer ouvir, e aí o caos total do Bruno Lage foi aquela coletiva pós-jogo no Clássico Flamengo, né? Vamos nem relembrar aqui. E já o Castro, ele era um cara que falava bem, porém daquele jeito, né? Daquele jeito que acho que os repórteres deviam ficar até com um certo receio que se perguntasse alguma coisinha ali que desagradasse o Castro, viria uma patada, né? Viria uma resposta atravessada. Isso a gente não percebeu nada nesse sentido com o Thiago Nunes, um cara muito educado, como eu já tinha informado aqui, né? E que se saiu muito bem de todas as perguntas, eventuais saias justas, como foi essa pergunta do PR, por exemplo, né? O Thiago Nunes se saiu muito bem, um cara muito agradável, né? De ouvir, né? Muito agradável. Não sei quanto tempo que durou a coletiva, mas foi quando acabou, ficou quase aquela coisa do Jô Soares. Lembra quando acabava a entrevista boa no Jô Soares, que a plateia falava, já acabou? Foi a sensação com o Thiago Nunes, tá? Eu em casa, assistindo, eu fiz assim, queria ouvir mais. Pessoal, outra fala muito importante do Thiago Nunes. O Botafogo já deu certo, né? Ele comenta isso, o Botafogo já deu certo. O que ele quis dizer com isso? A SAF Botafogo, o momento que o Botafogo vive, né? O Botafogo já recuperou a autoestima, então isso é muito importante também, vindo, né, de fora. E ele também bateu muito nessa tecla de que o olhar dele, vindo de fora, é um olhar não contaminado, né? O que ele quer dizer com isso? Que às vezes quem está dentro do problema não consegue enxergar tão bem, né? Vou dar um exemplo do dia a dia, né? Às vezes um amigo seu, ou uma amiga, enfim, te pede um conselho, ou te conta uma situação difícil que essa pessoa está passando, né? E a pessoa que está dentro do problema, às vezes ela não enxerga tão bem. E quem está de fora, que é justamente no caso do Thiago Nunes, que estava literalmente de fora, né? Estava fora até do Brasil, chega e consegue observar melhor. Então, o que a gente percebeu é que o Thiago Nunes ele fez a leitura perfeita do momento que o Botafogo vive. Ou seja, não é para rasgar, não é para jogar fora um trabalho brilhante que foi feito esse ano, né? Mas há pontos a serem corrigidos, né? Não dá para tapar o sol com a peneira de achar que está tudo bem, né? A gente tinha um pouco essa impressão no momento em que os jogadores pedem o Lúcio Flávio no comando, de que assim, é o famoso que a gente falava, né? É só fazer o feijão com arroz, é só fazer o que o Castro fazia que vai dar certo. E a coisa não é bem assim. A gente acabou percebendo e aprendendo isso da pior forma possível. Foi o que eu acabei de falar. O Botafogo teve grandes atuações nas primeiras etapas diante de Palmeiras e Grêmio, né? Até contra o Bragantino também, quando a gente vira o jogo, e depois batia o desespero quando tomava um gol. O Thiago Nunes também falou isso. Falou, olha, se a gente fizer um gol, o jogo continua. Se a gente tomar um gol, o jogo também continua. Então, obviamente que também vai ter está sendo feito também esse trabalho psicológico nos jogadores, né? Mas eu achei interessante isso que ele falou, mais de uma vez, de estar chegando com um olhar não contaminado, né? Ou seja, alguém que está observando tudo de longe, né? A uma certa distância, às vezes você consegue ser mais assertivo do que quem está ali dentro do clube, né? Vivenciando os problemas. Falando dentro do clube, ele falou até dos funcionários do Botafogo, né? Quer dizer, ele é um cara que pensa também no macro, né? Que conversou com os funcionários, com as pessoas de apoio, né? E sentiu também um ambiente muito favorável no Botafogo. A gente sabe disso, o Botafogo é de fato uma família que está enfrentando problemas e tentando superá-los, né? Essa que é a verdade. E, gente, não sei nem se eu vou encerrar aqui, mas assim, o auge da entrevista, que me deixou arrepiado, eu acredito que vocês também, foi quando ele citou, né, o time de 95, né? Ele falou assim, pessoal, vocês talvez nem acreditem, né, porque um cara que estava lá em Santa Maria, que é a cidade dele, né, no interior do Rio Grande do Sul, em 95, o Thiago Nunes tinha 15 anos, ele que é de 1980. Ele tinha 15 anos. E o time de botão dele, que disputava o torneio na rua dele, né, era exatamente o time do Botafogo campeão de 1995. E aí ele
deu a escalação toda, né? Começando pelo Wagner, e isso, claro, que aproximou muito o Thiago Nunes, que era aquele cara que a gente imaginava não tinha nenhuma ligação, né, emocional com o Botafogo, e aí ele citou que era o time dele, né, e também para falar de que o Botafogo, o clube tão tradicional, de tantas glórias, de tantos craques, né, tem que ter no DNA, né, ele sempre vê dessa forma, um DNA de clube ganhador, né? Então, essa parte aí realmente foi emocionante, né, dele citar os jogadores de 95, que, por coincidência, né, são os últimos campeões brasileiros vestindo a nossa camisa gloriosa. A gente espera que em breve, né, tenhamos aí um outro time, né, do Botafogo, né, com essa glória, com o tricampeonato. É só o que a gente espera. Então, assim, saímos com os ânimos renovados dessa coletiva, né? Claro que a gente lamenta que o Thiago Nunes não tenha chegado antes no Botafogo, né? Mas a gente tem que acreditar. O torcedor do Botafogo, e esse apelo também foi feito pelo Thiago Nunes, né? De acreditarem até o final, até o último segundo do último jogo, né? Foram essas palavras dele, da gente acreditar. Não vai ser uma missão fácil, né? Não é uma missão simples, a gente sabe das dificuldades, né? Mas eu acho que a gente tem o cara certo para o momento certo agora, de reta final do Brasileirão, né? Tudo vai passar muito rápido a partir de agora, a partir de amanhã desse jogo. Realmente o tempo de recuperação do Botafogo já para o jogo com o Santos vai ser muito curto, mas é claro que o Botafogo, se tiver um resultado positivo amanhã, vai entrar embalado para o jogo com o Santos, depois o jogo com Curitiba, depois Cruzeiro e finalizando contra o Internacional. Beleza, galera? Acabei me empolgando aqui, chegando a quase meia hora de vídeo, mas eu queria saber a opinião de vocês que assistiram as falas do Thiago Nunes, o que vocês acham, né? Se vocês também estão animados. Eu acho que não dá muito para a gente dizer o termo empolgado, porque o torcedor botafoguense está sofrido, né? Tá já assim com aquela casca grossa, né? De decepção, né? Um ano que até foi falado isso na entrevista, né? De altos e baixos. Então, mas foi interessante a gente ver que o Thiago Nunes ele tem a percepção exata de tudo que aconteceu no Botafogo, né? E ele até falou assim, olha, o Botafogo de hoje ele tem essa casca grossa. É um Botafogo melhor do que era o Botafogo de janeiro, né? É um Botafogo que certamente hoje aprendeu com seus erros e com os momentos ruins que a gente viveu recentemente, né? Então agora é hora de foco total e entrarmos com tudo, né, diante do Fortaleza, que vive também, né, um momento ruim, e o Botafogo tem que saber explorar todas essas nuances aí do enfrentamento contra o Fortaleza. Beleza, pessoal? Deixa aquele like, né? Senta o dedo no like, dá aquela moral pro canal pra gente continuar crescendo. Comenta aí embaixo sobre as falas do Thiago Nunes e se você, como eu, também se emocionou, né? Arrepiou, pelo menos, quando ele falou o time de 95. Beleza? Tamo junto, abraço, seremos.